eu espero que você esteja bem e estamos aqui com um vídeo falando para você a respeito da ansiedade para que você possa ficar melhor ainda. E se você souber de alguém que possa ter alguma das características que nós vamos falar agora, compartilhe com esse amigo para que possa realmente, de repente, se conhecer um pouco mais e melhorar um pouco mais sua vida. Então, essa questão dos irmãos gemelares é muito séria, porque tem muito a ver com a questão sistêmica das constelações familiares e tem a ver também com essa situação do suicídio. E você vai me dizer o que tem a ver irmão gêmeo com tentativa de suicídio ou com esses pensamentos? Tem tudo a ver e vocês vão entender ao longo desse vídeo. Então, o que acontece? Hoje no nosso consultório e também conversando com muitos colegas, depois de muitas experiências, existem inclusive artigos internacionais falando sobre esse assunto, essa questão dos irmãos gemelares. Mais de 70% das gestações elas são gemelares. O que acontece? Quando ocorre a fecundação, ocorre a fecundação então de 2 ou 3 embriões. E por alguma razão, 2 ou 3 desses embriões que são fecundados, um vai embora ou 2 vai embora, e dentro deste processo, quem fica sente muitas sensações. Esse processo dos irmãos desvanecidos pode acontecer por alguma anomalia genética. Então, naturalmente, o próprio embrião ele se desfaz, ele é absorvido pelo organismo da mãe, pelo corpo da mãe. Então, a mãe mesmo não está sabendo aí que ela tinha um filho gemelar. E essa criança que ficou no útero, que se desenvolveu, quando vai para a vida, quando se desenvolve, tem muitas características que leva a essa pessoa a não ter uma vida muito completa. Ela não se permite viver de forma inteira, completa, presente. E é uma característica muito marcante e é exatamente a característica da ansiedade. Então a pessoa ela tem muita ansiedade, não consegue se permitir ser feliz, não consegue ser feliz ou no relacionamento afetivo ou no trabalho e começa a fazer um processo muito grande de autossabotagem. Criança pequena que tem muito amiguinho invisível, conversando, brincando com amiguinhos invisíveis, pode ser aí uma característica de um irmão gemelar, sabe? Então, assim, dentro desse processo, umas características que a pessoa sente também é uma sensação muito grande de abandono. E ela atribui esse abandono à mãe e ao pai. E, na verdade, é o abandono do irmão gemelar que estava com ela junto. Não tem como a pessoa conectar, ter consciência de forma clara a respeito desse irmão gemelar de adulto. Porque nós não somos desconectados da nossa alma. O que aconteceu conosco desde que nós somos concebidos e nós somos muito racionais, não fazemos essa conexão, é lógico. Então precisamos de um trabalho, de uma constelação adequada para você identificar essas características, identificar se você tinha aí um irmão gemelar. Eu trabalho muito bem com a questão do teste sinestésico, que funciona muito bem, e também com várias outras técnicas para a gente identificar essa questão dos irmãos gemelares. Então, olha só, outras características que a gente pode ter é uma pessoa que ela consome muitas coisas. Por exemplo, a pessoa ela compra 2 ou 3 camisetas parecidas quando vai comprar roupa, mudando só a cor. Aí você vai dizer, mas não faz sentido nenhum comprar muitas roupas parecidas. E a pessoa, para justificar na sua mente, ela fala assim, eu comprei, porque vai que eu preciso, né? Vai que a outra estraga, eu já tenho uma de reserva. Então, é a forma que a mente encontra para justificar essa compra a mais. Supermercado, compra um monte de coisas, exagera na quantidade de coisa que compra, mas é exatamente como se estivesse comprando para mais alguma pessoa. E não se dá conta de que realmente está comprando para mais uma pessoa, para esse irmão que faltou, esse irmão faltante, que mora, na verdade, no coração e sem ter consciência disso. Então, até o medo de escuro pode ser uma característica de irmão gemelar, sentimento de culpa aí, o tempo todo se culpando
ou seja, não se permitindo se realizar profissionalmente. Então começa a se desenvolver, vai até bem e quando percebe, se auto-sabota. E então no relacionamento, termina o relacionamento e aí não sabe nem explicar por quê que aí tá terminando o relacionamento, não tá levando pra frente, né? Você imagina, olha esses bonequinhos. Então tem a fecundação, tem os dois irmãos juntos ali e de repente um vai. E esse que fica, olha até essa bonequinha aqui, né? O que acontece? Está olhando para baixo. E esse olhar para baixo, nós podemos dizer que está olhando para quem? Né? Olha só, para a morte. Está olhando para aquele que já foi. O seu coração está olhando para aquele que já foi. Racionalmente não tem essa consciência. E aí o que vai acontecendo? Vai vivendo, vai levando a vida, mas uma parte está sempre olhando para baixo, sempre olhando para a morte. Então não tem uma perspectiva muito grande na vida de futuro. É uma pessoa que ela prefere às vezes ficar sozinha, ficar reclusa, briga muito ou uma pessoa que está triste. E por que não uma tentativa de suicídio? Por quê? Porque está tentando seguir o irmão na morte. E isso não é muito inteligente. Lógico que não é inteligente, mas é algo que a nossa alma está pedindo. Nosso ser não se sente muito infeliz às vezes e quer fazer algo. E às vezes acontecem situações, dificuldades na vida que acabam levando a pessoa a esse triste fim que é o suicídio. Então, o que nós podemos fazer? Uma ressignificação. Olhar para esse irmão que se foi e dar um lugar a esse irmão no coração. Por quê? Porque pertence ao sistema familiar. Porque é um irmão que foi fecundado e tem o seu pertencimento ao sistema. Ele só precisa ganhar esse lugar. E não culpe sua mãe ou seu pai por isso, porque eles realmente não sabiam, não tinham como saber. Às vezes, no início da gravidez, se a mulher faz ultrassom bem no comecinho da primeira semana, segunda, terceira semana, dá para saber alguma coisa. Mas nem todos têm essa consciência, é muito raro. Então, você precisa ressignificar a sua história, você olhar para a sua história e não buscar culpados. Quando você faz esse processo de olhar para você e descobrir esse irmão e dar o lugar para esse irmão ou irmã no seu coração, ou mais do que uma, você com certeza você vai ficar bem mais leve, vai ficar mais feliz e vai ter aí uma vida próspera pela frente. Então se permita, não se entregue, busque auxílio que realmente tem solução.